Vamos ler juntos. Quero pensar nessa noite. Põe para mim aí, por favor, Mônica. O tema dessa noite é: o céu espera por resultados quando há restauração do solo contaminado. Botou já o texto, não tem problema. Vamos no texto, depois então eu explico o tema. Outras ali você já sabe que são sementes. Então vamos lá. Outras sementes caíram entre os espinhos. Até então, os espinhos não eram um problema. Porque a gente vai viver por essa vida, gente, com espinhos. O problema dos espinhos é que eles cresceram. E o segundo problema é que depois que eles cresceram, olha como é que a Bíblia sozinha vai explicando a gente. A gente lê a Bíblia com calma, a gente vai entendendo. Eles cresceram. E o crescimento gerou o quê? Sufocamento. Então a semente era boa. Caiu lá, apóstolo. Tinha espinho. Se o espinho não cresce, tranquilo. Mas se ele crescer, ele vai começar o quê? Isso aqui para quem é psicanalista, psicólogo, é um prato cheio. Os espinhos sempre vão estar ali. O problema é quando eles começam a crescer e a sufocar. Quando eles começam a alterar o propósito da semente. Quando eles começam a impedir que a semente que foi lançada não cumpra o propósito que ela veio. E aí, sem oração, sem pregação, mas só em você ouvir isso, você já começa a perceber o seguinte: meu Deus, quantos espinhos que eu tenho que tem sufocado as promessas que o Senhor tem para mim. Está vendo como é que a Bíblia... O nome disso, gente, é meditação. A gente está meditando. Daqui a pouco a gente vai conversar. Versículo 22. E também, e aí agora Jesus vai explicar ali, e também o que recebeu a semente. Então o semeador viu espinhos? Viu. O semeador viu a beira do caminho? Viu. Ele viu a terra cheia de pedras? Viu. Mas o semeador é alguém que acredita demais no solo. Ele sabe que o solo tem potencial, ainda que o solo que frutificou, ele não teve só potencial, ele teve realmente condições. Recebeu a semente entre espinhos, é o que ouve, igualzinho os outros três, ouve a palavra, mas... E aí ele agora vai dar nome aos espinhos. O cuidado deste mundo. Então Jesus ali só enumera 2 espinhos. O cuidado desse mundo, que aí a gente vai ampliar isso, e o engano das riquezas. Sufocam o quê? Olha que coisa interessante para você pensar nessa noite. Os espinhos acabam sufocando quem? Sufoca quem? E aí, pela palavra ficar sufocada, o que acontece com a vida da pessoa? Ela fica o quê? Pronto, pode ir para casa, acabou a mensagem, é isso aí. Vocês já pregaram. Pode levantar e dizer: entendi tudo. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Porque o céu espera resultados quando há restauração de um solo contaminado. O solo contaminado é o solo que te deixa infrutífero. Recebe a semente, tem a atenção do semeador, mas não frutifica. Entra ano e sai ano, o céu não recebe nada a teu respeito. O céu olha e diz: cadê a colheita? Irmãos, Deus quer de você e Deus quer de mim colheitas. Porque se Ele lança semente, qual é o propósito dele? Qual é o desejo dele? Colheita. Então vamos orar hoje para saber como é que Deus trata o solo contaminado por espinhos? Vamos? Pai, eu te agradeço por essa noite. Teus filhos já chegaram a 60% de toda a pregação. 2 versículos suficientes para entender quando o teu Espírito nos alimenta
e nos orienta o que a Tua palavra quer nos ensinar. Mas, nessa noite, que o Teu Espírito fale mais uma vez ao coração, para que o Senhor hoje, não apenas como semeador, mas agora como jardineiro, porque o Senhor é o nosso jardineiro, venha tirar todos os espinhos que atrapalham a nossa vida de frutificar. Eu te peço isso, e eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, eu não sei se vocês já viram, eu faço isso desde que me entendo por pastor, desde lá dos 23 anos. A pregação expositiva, eu apresento o problema e depois digo como a Bíblia resolve a situação. Sempre assim, minhas mensagens não mudam. E é por isso que tem gente que se encontra comigo daqui a 10 anos assim, ainda lembro daquela palavra que o Senhor pregou aquele dia, eu fico olhando. Aliás, eu vivi uma experiência aqui, o pastor César compartilhou comigo, domingo passado de manhã. Alguém trouxe um convidado aqui, e o convidado não era brasileiro, era um chileno. Está aí a pessoa que convidou? Está aí? Não, não está. Mas a Kátia me mandou o testemunho, o pastor César. Eu estou pregando, eu estou olhando para aquele homem, e ele chorando. Eu disse, meu Deus do céu. E a gente, quando vê alguém chorando muito, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que... Jesus, tem misericórdia. Chorando. E acabou a pregação, o pastor César acho que foi ali, mais alguns irmãos. Irmãos, esse homem veio do Chile para trazer um grupo. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, porque foi isso que eu entendi. Um grupo de turistas para conhecer o Rio de Janeiro. E ele conheceu essa irmã e ela fez um convite para ele. Olha, só indo lá na minha igreja e tal. E ele disse, tá bom. E ele veio de Uber aqui, entrou, chileno. Esse homem ouviu a pregação chorando o tempo todo. Esse homem se reconciliou. E sabe o que esse homem era? Te dou um doce, se você acertar. Um pastor que estava desviado. Não é isso? 4 anos desviado. Agora pergunto, alguém viu falando aqui em castelhano? Espanhol? Agora olha o que o Espírito Santo faz. E ele entendendo, eu falando em português, ele entendendo em espanhol. E ele questionando como é que eu sabia um pouco da vida dele. E eu sei lá da vida de alguém, não sei nem da minha. Deus está nesse lugar. Esse ano vai nascer Casa de Efraim. E esse é um testemunho para a Casa de Efraim. Nós vamos trabalhar com líderes que estão desistidos, líderes que estão cansados. Assim como Deus restaurou a casa de José e deu a ele Efraim e Manassés, Deus vai trazer vidas para serem restauradas. Eu só não achei que ia ser tão rápido. Então, eu acho que o turismo do Chile vai perder um guia turístico e o Chile vai ganhar um pastor de volta. Amém? Muito bem. Vamos dar uma imaginada aqui, deixa eu trabalhar com a imaginação de vocês. Vamos imaginar esse terreno. O semeador saiu a semear. Diz o texto que ele saiu. Ele passa por esse terreno. O terreno aparentemente está lá com os espinhos. Ele é generoso, ele joga as sementes. As sementes brotam. Elas estão crescendo. Opa, é um futuro que está chegando. É um futuro que está surgindo. 2026 não vai ser igual a 2025. 2026 não vai ser igual a 2024. Está crescendo o futuro. A expectativa em janeiro está lá em cima. Vai ter fruto até dizer chega para o céu. E aí, irmão, chega março, começa um ramo de espinhos daqui e outro dali. E aquilo que lá em janeiro começou como uma promessa, começa a diminuir. Porque o texto diz que não foi só a semente que brotou e cresceu.
O texto diz que os espinhos também cresceram. Então preste atenção, para cada semente que germinar, o diabo quer botar um espinho para te sufocar. Entenda isso, para que você consiga entender 2026 de acordo com a palavra de Deus. Então, o semeador jogou a semente, porque o papel do semeador é lançar a semente. Mas o texto diz, irmãos, que aquelas sementes que tinham tudo para virar um futuro, foram o quê? Sufocadas. Vamos lá, me ajudem aí. Eu gosto de vocês participando. Elas foram sufocadas. Eu não posso fazer isso em outras igrejas. Só numa igreja com uma unção nível hard, igual de vocês, high. Vamos lá. A semente brotou, cresceu. O que cresceu junto com ela? Os espinhos. O que prevaleceu? A semente que veio do semeador ou o espinho que brotou? O que prevaleceu? Olha como é que vocês são inteligentes. O que prevaleceu? Então não adianta. Pastor Renato prega, joga a semente. A semente é boa, pastor Renato? Muito boa. Mas se tiver espinho, o que acontece? Sufoca. Pastor Valéria pregou, a semente é boa? Claro que é. O semeador vai botar a semente na boca dos servos dele direto. Vai cair, mas se tiver espinho, o que acontece? Por isso tem gente que entra ano e sai ano, sempre vive sem produzir, porque está sempre sufocado. Está sempre sufocada. Então, gente, não basta receber semente se o solo não for tratado. Tem gente que já está há 10, 15, 20 anos e não entende que o teu problema não é com o semeador, é com a ausência do jardineiro. Então olhe em que momento a sua vida parou de frutificar. Em que momento você parou de frutificar? Então, eu estou tentando colher. Vai muito longe. Vocês acham que se 10 igrejas se reunirem, o pastor falar assim: quantos querem viver um tempo de mudança em 2026? O que o pessoal vai dizer? Amém, aleluia. Olha só, quer ver? Vamos fazer um teste aqui, só um treinamento. Eu gosto de para lá. Quantos querem viver um 2026 abençoado? 2026 vai ser um ano de vitória, de bênção, de conquista. Pode ir para qualquer igreja. Se for aqui para o Renovo, os crentes do Renovo vão dizer o quê? Se eu atravessar a rua para o Internacional da Graça, vão dizer o quê? Se forem aqui dar um pulinho aqui na Universal, vão dizer o quê? Universal então, aí é que vão ficar doido mesmo. Vai para a Assembleia de Deus, vão dizer o quê? Aí eu te pergunto, você acha que a maioria das pessoas que gritaram amém diante de tudo isso que foi liberado vão frutificar? A maioria, eu tenho certeza que não. E aí eu te digo, por quê? Porque o problema das pessoas não é receber mais sementes. O que você está fazendo aqui não é receber semente, preste atenção nisso. Eu poderia passar pela vontade do Alexandre uma semana pregando sobre as sementes que virão, as sementes sobre a sua família, as sementes sobre a sua empresa, as sementes sobre seus filhos, as sementes... Não, Deus disse, o Espírito Santo disse, não. O problema do meu povo não é semente. As sementes vão ser liberadas a cada domingo, a cada segunda, a cada reunião, a cada célula. Vão ser liberadas sementes. Então qual é o problema do meu povo? É que eu preciso, como jardineiro, arrancar os espinhos. Por quê? Porque o espinho que não é arrancado tem potencial para travar o teu futuro. O texto diz que cresceu, a semente brotou, gente, sim ou não? Estava crescendo. Não cresceu porque o espinho fez o quê? Pode falar alto. Então pense em quantas sementes você saiu daqui e lá fora um espinho sufocou você. Por que vocês... Irmãos, vai muito longe não. Um auditório inteligente fica mais fácil até para pregar. Olha aqui. Por que hoje tem mais gente fora do evangelho do que dentro?
Será que essa turma que está fora do evangelho é porque estava numa igreja que não pregava a palavra? Será que com o advento do YouTube não tem ninguém no YouTube que prega uma palavra? O problema é esse. Não adianta você receber semente se a terra não estiver tratada. Não adianta receber estudo de células se a terra não estiver tratada. Não adianta receber pregação se não tiver... O que Deus tem feito aqui nesses dias é o seguinte: eu quero que o meu povo seja tratado. Eu quero que o meu povo seja tratado. Eu quero que o meu povo tenha um entendimento. Há 4 tipos de solo, gente. Hoje eu estou falando do terceiro solo. O solo que é contaminado por espinhos. Então preste atenção. Quem aqui tem uma Bíblia no seu celular? Quem tem uma Bíblia no seu computador? Quem quiser tem uma Bíblia na sua televisão. Se ela for uma Smart TV. Eu não tenho. Então, agora viaja no tempo e no espaço. Quando eu comecei a minha vida cristã, apóstolo, eu só tinha uma Bíblia, a física. Presta aqui. Eu só tinha essa aqui, apóstola. Aí você imagina, a palavra multiplicou? Multiplicou ou não multiplicou? Tem um aplicativo aí que de hora em hora solta um versículo. De hora em hora. Então o problema hoje é a palavra? A semente multiplicou? Eu no meu tempo de jovem, quando eu sentava lá, eu não tinha... Meu Deus, a televisão não tinha nem controle remoto. Que dirá Smart TV. Hoje a TV responde, tu fala com a voz. Ok, Google, abrir o YouTube. Já tem a Alexia. Eu estou assim, Alexia, ore por mim hoje. Ei, chat, faça uma linda oração para mim. Você não sabe, mas toda IA, ela trabalha para te servir. Tem gente que já está fazendo consulta. Os psicólogos, se não abrirem o olho, vão perder. Porque hoje o cara está fazendo da chat lá o psicólogo dele. O cara está em crise. E é óbvio que o chat trabalha por algoritmo. Ela vai trazer uma palavra dentro dos algoritmos que conforte. Então, gente, a palavra multiplicou, sim ou não? Não era para a gente ser mais crente? Quer ler a Bíblia? Esqueceu a Bíblia em casa. Onde é que está a tua Bíblia? Você não achou a tua Bíblia em casa? Você abre lá a TV, tem lá uma Bíblia. E aí eu pergunto para você: a Bíblia se espalhou, a semente se espalhou. E por que a gente tem mais gente fora da igreja do que dentro? Porque se a semente se espalhou, os espinhos avançaram muito mais. O problema hoje não é que a Bíblia tenha se espalhado. O problema hoje é que os espinhos se tornaram cada vez mais fortes. Não tem jeito. Então, gente, eu não vivo hoje com problema. Preste muita atenção nisso. Hoje o nosso problema não é falta de palavra. Diga amém. Você não mora na China. A China começou uma perseguição agora. Está difícil ser crente na China. Tomara que ela chegue no Brasil, para a gente começar a ficar esperto. A China tem um problema de palavra. O Brasil tem? Não, mas o Brasil tem excesso de espinho. Então o problema não é falta da palavra. O problema hoje dos crentes é o quê? Você gravou isso? É excesso de quê? Espinho. O problema hoje da igreja não é a ausência da palavra. O problema hoje da igreja é excesso de espinho. Então, preste atenção agora e me responda. O que está crescendo junto com aquilo que Deus está plantando em você? Deus está plantando no meu coração fé, mas está crescendo o espinho da mágoa. O que vai acontecer com essa fé? Ela vai ser o quê? Por quê? Porque a planta não tem força para anular o espinho. O espinho sufoca a planta. Então o que a gente tem que fazer? Arrancar o espinho. Pedir ao jardineiro que arranque. Você pega uma pessoa que está ferida com espinho. Irmãos, um negocinho assim. Alguém já viu um espinho entrando uma farpa entrou no seu dedo? Quem que já teve isso? A gente fica doido. A gente fica doido, meu irmão. Para tudo. Você para tudo e você quer procurar agulha para tirar aquela farpa.
Agora, olha o tamanho daquela farpa. Olha o tamanho daquele espinho. Não é nada comparado com o seu corpo. Mas ele não te deixa o quê? Em paz. Traz para a vida espiritual. Se você tem espinho, como é que essa palavra vai crescer em você? Vai produzir em você? Então, olhe agora para você. Com as sementes que Deus vai lançar na tua vida em 2026. Você está pronto para frutificar? Ou você sabe que tem espinhos que precisam ser tirados? Então vamos lá. Primeiro, vamos aprender sobre os espinhos que impedem as nossas colheitas. Vamos entender aí como é que é essa dinâmica. Primeiro, os espinhos crescem de maneira silenciosa. Olha ali, ó. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Todo espinho na minha vida e na tua vida, ele cresce sem fazer alarde, sem estardalhaço. Eles crescem de maneira silenciosa. E olha que coisa perturbadora. O texto diz que os espinhos o quê? Como é que está escrito ali? Hã? Como é que está escrito ali? Quantos meses tem o seu filho? 4 meses. Você olha para ele e você consegue ver que ele está do mesmo tamanho quando nasceu? Mas você não está percebendo isso, ele está crescendo. Daqui quando ele tiver 1 aninho correndo, você diz, meu Deus, passou tão rápido, apóstolo. Os espinhos crescem. Eles não param, porque você ouviu uma mensagem. Ei, escuta aqui, você está com espinho aí? Não pode ser o maior pregador. Quem é o maior pastor pentecostal daqui do Ceará? Eu não sei. Alguém sabe, pastor Tereza, a senhora sabe? Pastor Tiago sabe? Quem é o mais, na sua opinião, precisa ser o mais pentecostal? Pastor César? O pastor César é o mais pentecostal, muito bem. Deixa eu ir para o outro lado para ver. Cadê? Tem algum? Vou perguntar a pastora, sempre bom. Até uma ovelha mesmo. E na sua opinião, quem é a pastora mais pentecostal que você conhece aqui dentro? Que rodopia no manto? Quem? Pastora. Pastora Ana Carla. É a opinião dela, não está valendo. Então, olha, pega o pastor César e a pastora Ana Carla, né, que são os mais pentecostais, segundo a opinião dos irmãos. Agora escuta aqui. Adianta a palavra dele se tiver espinho? Sim ou não? Eu passei pelo Curados. Vou para o Curados. Procurei lá o responsável do Curados. Me inscrevi. Sentei lá no Curados e não deixei Jesus tirar os espinhos. Aquelas sementes vão crescer? Sim ou não? Mas o que vai acontecer? Elas não foram, você não permitiu que os fisionomas tirassem os espinhos. Elas vão ser o quê? É por isso que a turma, quando volta do encontro aqui, conta com Deus, irmãos, foi algo tremendo, hein? Quanto mexeu comigo, quanto com Deus. A semente cresceu, mas vai virar fruto? Porque se não tiver o espinho, o que acontece? Aquela semente vai o quê? Participei do encontro de casais, voltei aqui. Eu quero dizer que o meu casamento vai ser outro. A semente brotou? Sim ou não? Mas se não tirar o espinho? Vendo como vocês começaram a entender a pregação dessa noite? Então grava isso. Preste muita atenção. Os espinhos crescem de maneira silenciosa. A semente caiu, começou a criar raiz. Os espinhos começaram a crescer. Isso indica o quê? Isso indica que para a semente tem processo, para a semente tem tempo, e para a semente não pode ter negligência, porque se tiver negligência, os espinhos sufocam. E nessa noite Deus está dizendo, eu sou o único que posso arrancar os espinhos que estão na tua vida. Os espinhos estão na tua vida. Então, meu amado, o que é um espinho? É uma verdade absoluta que eu criei, que passa a agir na minha vida. Não tem jeito.
A verdade absoluta para mim é a palavra, mas se eu não vigiar, eu acabo fazendo um espinho, uma palavra absoluta. Então, peça agora, enquanto estiver ministrando, Espírito Santo, me revela quais são os espinhos que estão impedindo que os meus frutos sejam notícia no céu. Segundo, vamos lá. Aprendendo sobre os espinhos que impedem a nossa colheita. Espinhos têm nome e vão contaminando o solo. É interessante, Jesus deu o nome para 2 espinhos. Aliás, esses 2 devem mudar tudo. Está ali, ó, a semente e olha ali os espinhos ali, ó. Jesus disse, olha, mas os cuidados desse mundo é um espinho. E o engano das riquezas é o segundo. E aí a gente vai, claro, nós vamos ampliar aqui para você sair daqui hoje com o entendimento da palavra. Então, ele é específico. Jesus disse, esses espinhos são campeões de audiência no Cian. Esses espinhos é o que vão tirar muita gente do reino. Então, ouça de cara, diga comigo, espinhos não são pecados escandalosos. Não. Não fica aí procurando espinho onde não tem. Não são. Espinhos são preocupações legítimas que foram se transformando em ansiedade. Isso é um espinho. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se você está aqui hoje com as suas preocupações, isso é legítimo. Mas quando essa preocupação se torna ansiedade, ela virou um espinho. Quando você tem uma ambição, isso não é pecado. Pecado é quando essa ambição, é o engano das riquezas, se torna uma obsessão. Você só vive em função daquilo. Se aquilo não acontecer, você não vai ter uma colheita esse ano. Você vai viver exatamente como o texto diz aqui. Você vai, a cada palavra que você receber, isso aqui vai gerar um sufocamento em você. Um sufocamento. Espinhos são feridas que se tornaram prisões. Você recebe a palavra e o espinho sufoca. Ele está falando isso que eu tenho que perdoar porque ele não passou o que eu passei. Ele não foi humilhada como eu fui humilhada. Ele não foi ferido. Perceberam? Não adianta, por mais bonita, por mais poderosa, por mais cheia de unção que seja a palavra, ela não consegue vingar porque tem um espinho. E nessa noite o Espírito Santo está aqui dizendo, eu quero arrancar os espinhos. 2 já falaram amém. Isso já começa a me animar. Então, os cuidados do mundo e os enganos da riqueza. Então, gente, é pecado você ser responsável, sim ou não? Vocês não têm segurança, já repararam? Vou repetir, é pecado você ser responsável? Diga não. É pecado? É pecado você ser responsável? Diga não. Mas é pecado quando a tua responsabilidade quer assumir o controle da confiança que só Deus tem. Até aqui eu vou. Aqui é só o Senhor. Por isso que Deus diz, Alexandre, fez o teu melhor? Fiz. Então aprende comigo, que eu fiz o meu melhor até o 6º dia. E no 6º dia eu entrei no descanso. O problema é que você é tão responsável que você não quer confiar em Deus. Você está aí sendo consumida por uma situação que só Deus vai te dar a direção. Mas você quer fazer do teu jeito. As pessoas dizem, olha, fulano é muito responsável, Beltrano é muito responsável. E aí você troca a responsabilidade pela confiança. E aí o que você vai viver? Diga, sufocado. Vai viver o quê? Sufocado. Gente, a riqueza é pecado? Não. A riqueza é pecado? Não. A pobreza é. Que isso? Fala isso não, pelo amor de Deus. Escuta isso.
Eu não sei quando, mas esse ano eu vou estudar com vocês sobre libertado da mente da escassez. Pode ser no Passo de Fé, eu vou pensar nisso. Eu vou pregar 7 mensagens sobre prosperidade. Não é pecado você ser abençoado, ser próspero. Mas é pecado você viver enganado pela riqueza. O que é o engano da riqueza? É achar que quando você tiver muito, você vai ser feliz. Não vai. Porque a felicidade é o engano da riqueza. Quando é que a riqueza começa a enganar? Quando eu começo a acreditar que tudo que eu preciso nessa vida, o dinheiro é o responsável. Não, se eu tiver dinheiro eu vou ter tudo. Vai ter nada. O cara tem dinheiro, está lá com a vida toda bagunçada, casamento todo desestruturado. Eu até falei com o apóstolo, eu falei, esse ano a gente não vai brigar, foi ou não foi? E eu fiz uma promessa, falei, mãe, se eu brigar com a minha esposa, leva ela para ficar junto contigo. Falei com ela hoje, falei, fiz uma promessa com a minha mãe, que se a gente brigar, você vai ficar junto com ela. Ela só me olhou assim, agora é contigo. Não pode, o casal não pode. Gente, depois a gente fica rindo. E pior que eu conto para os filhos, eles dizem, pai, o senhor fez essa promessa? Fiz, tive que fazer, eu não aguento, não quero mais brigar com a sua mãe. Se depender de mim, ai meu Deus. O senhor tem a minha mãe em bom lugar. A minha mãe está em bom lugar. Quem é casado aqui? Quem é casado aqui, a mãe ou o pai já partiu? Então faz essa promessa para tua esposa. Se a gente brigar... Apóstolo, não teve um marido e ficou com a mão levantada. Todo mundo baixou, tá vendo? É por isso que eu... É que, irmão, chega uma fase da vida do marido, eu vou abrir um pano, que ele já não decide mais o que come, mais o que veste. Eu já cheguei nessa fase na minha família. Lá na minha família, a minha irmã é que decide o que eu vou comer no final do ano. Depois a outra decide o que eu vou beber. Eu sempre digo, poxa Deus, será que eu posso ter algum momento de decisão ainda? Então, ela hoje cismou, eu queria essa camisa, mas vai de azul de novo, eu disse. Aí eu pensei, bom, peraí. Ela falou que eu vou de azul de novo. Ontem eu estava de cinza. Na segunda-feira, eu estava com uma camisa que não era azul. Não era azul não, pode ter certeza que não era azul. Não era azul. E aí, agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olha para cá, já que eu estou discutindo a minha relação em público. Se eu quiser vir de azul todos os dias, isso vai te ofender, meu filho? E você, filha, vai ficar chateada? Você vai ficar... Se eu vier de azul... Pois é, mas ela não aceita. Eu vou falar para ela na frente de vocês, será que eu posso escolher a cor da camisa? Então, já viu, né? Volta para... Vocês também gostam de se meter na vida dos outros, hein? Vocês gostam de se meter na vida dos outros. Dão um pezinho para... Terceiro, vamos lá. Aprendendo sobre os espinhos que impedem. A consequência de se viver com espinhos é uma vida infrutífera, gente. O texto diz ali, e ela fica, a terra fica o quê? Infrutífera. A terra fica infrutífera. Agora, olha que coisa interessante. Porque vocês são estudiosos da Bíblia. Ninguém passa 3 dias estudando a Bíblia se não amar a palavra. O texto diz que ela morre. O texto diz que ela fica o quê? Então, o texto não diz que ela morre. O texto diz que ela fica infrutífera. O espinho não deixa você morrer, porque ele não deixa você frutificar. É aquela pessoa que diz, pô, vamos trabalhar nisso? Não vou não quero. Esse ano eu não quero me envolver com nada. Gente, o texto não diz que a planta morre, o texto diz que a vida fica sem fruto.
ela tem uma fé, mas essa fé não se materializa, ela não se expressa, ela não se manifesta. Então é aquela igreja que está cheia de gente, mas está vazia de coração. O culto é um entretenimento. A reunião, ela não tem uma finalidade, um propósito. Então ouça, diga: espinhos não matam rápido. Não mata, não. Espinho vai te cansando. Espinho vai fazendo você parar de orar. Espinho vai fazer você parar de ler a palavra. E quando você vê, já era. Agora vamos terminar, porque eu tenho que liberar vocês. Pode avançar. Como proceder à restauração do solo contaminado por espinhos? Vamos caminhar nisso hoje? Primeiro, a restauração exige remoção. Começa um tempo de limpeza. Esta semana, chamada Semana das Primícias, está sendo esse tempo de remoção. Cada vez que você vem no altar, cada vez que você pega aquela decisão e coloca em prática, é um tempo de remoção. Mas por quê? Porque Deus não tem recomeço para quem ignora passado. Não adianta, eu preciso sair daqui resolvido. O solo contaminado precisa ser tratado. E a semente que Deus tem em 2026 só vai frutificar se você deixar o Espírito Santo remover os espinhos. Deus quer cura, Deus quer limpeza. Essa é a primeira semana. É por isso que você não está vindo aqui hoje, não vai vir amanhã, em sexta e domingo. Não é porque, é porque vai o cantor tal, é porque vai o pastor tal. Nós estamos numa sequência de tratamento, meu irmão. Eu mudo de nome. Porque Deus não pode me dar essa palavra e dizer assim: olha, você vai pregar essa palavra e não vai ter ninguém lá precisando remover espinho. Está todo mundo com a boa terra no coração. O que é que vocês acham? Vocês acham que tem gente aqui precisando remover espinhos? Você acha que é a minoria ou a maioria? Então deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Agora, eu poderia vir para cá, eu poderia trazer pastores, um conjunto, uma banda, um cantor, e cantar: lá vai ser um ano maravilhoso. E o espinho está lá na dele. Acha que o espinho se incomoda com o que você fala? Acha que realmente o espinho vai ficar neutralizado porque você falou que vai ser maravilhoso esse ano? Gente, para pensar na quantidade de pregações que você ouviu ano passado. Irmãos, foi uma atrás da outra, só coisa boa, era ou não era? Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Ano passado, o nível de palavra foi top, foi ou não foi? Quem vinha de fora já entrava no ritmo da igreja, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. E isso eu falo sem nenhuma modéstia, sem nenhuma humildade. Se você é minha ovelha, não é qualquer palavra que você entope. Não, mas não é mesmo. Não é, meu filho. Você está acostumado a comer aquilo que o papai manda, que é fino trato, é feijoada. Não adianta que você vai encarar uma sopinha, aquela aguinha de batata, e fala assim: ai, Deus falou comigo. Você diz: não. Irmãos, o que está movendo essa igreja essa semana é palavra. E você está aqui para ouvir o seguinte: peraí, esse espinho aqui atrapalhou. Eu vi uma palavra aqui, eu vi uma palavra ali, e quando eu pensei que a coisa ia acontecer, não aconteceu. Então, algumas coisas precisam ser arrancadas e não administradas. Não tem administração para espinho. Espinho tem que ser arrancado, tirado. E aí vamos entender isso aqui. A restauração exige remoção. É um tempo de limpeza. A Bíblia diz que a terra fica infrutífera, arkarpos no grego, sem fruto. Sem fruto, é aquilo ali, ó. Tem a planta, mas não tem fruto. Então tem que ser limpo. Olha lá, o jardineiro já providenciando a limpeza. A pessoa ficou infrutífera. Vocês gostam de ser testado? Ela perdeu a salvação, sim ou não?
e balançou. Balançou, peguei. Já vi que peguei, vou para cá. Teve gente falando, não. Teve gente que não falou, foi nada. A pessoa ficou infrutífera, ela perdeu a salvação, sim ou não? Agora eu gostei. A pessoa ficou infrutífera, ela perdeu a salvação? Não, mas ela perdeu o propósito para a qual ela foi salva. Então se você não está frutificando, você não perde a salvação. Diga amém. Mas você perde o propósito para o qual você foi salvo. Então, por que eu tenho que frutificar? Porque eu não quero perder o propósito. Eu fui chamado para frutificar. Eu vos nomeei, e ele disse, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, meu irmão, você não perdeu a salvação, mas você perdeu o propósito, minha irmã. E é o que Deus está colocando aqui para mim e para você nessa noite. Um crente estéril preocupa. Um crente estéril não serve para nada no reino, nada. Então Deus está aqui hoje dizendo o seguinte, olha, essa semana vai ser uma semana de terra tratada. Senhor, tira esse espinho. Senhor, foi por causa desse espinho ano passado que aquela palavra não entrou. E se entrou, não frutificou. Tira o espinho. Deus essa noite quer tratar você, meu amado. Agora, como é que Deus trata a gente? Diga, com quebrantamento. É o quebrantamento que é o tratamento de Deus para o espinho. Sem o quebrantamento você até ora, Senhor, tira esse espinho. Ah, meu Deus, esse espinho, Deus disse, não é assim. Cadê o quebrantamento? A Bíblia diz que é um coração quebrantado, o Senhor não resiste. O que Deus vai começar aqui hoje tem que terminar lá na tua casa, você e Ele. Deus vai começar o quebrantamento aqui, mas não vai parar aqui não. Você vai chegar em casa e você vai ter que entrar num ajuste com Deus. Mas por quê? Porque quando você começa no quebrantamento, você diz, Deus, eu vou parar para ser alinhado pelo Senhor. O que a gente está passando aqui essa noite é um alinhamento. Eu não estou vivendo a vida que Deus tem para mim. Não é essa vida que Deus tem para mim. Não é isso que eu quero viver em 2026. Então, Senhor, me quebranta. Me traz o quebrantamento. Irmãos, o problema da igreja de Cristo hoje é que a gente não ora mais por causa dos nossos pecados. A gente nem lembra. A gente tem que começar a pedir a Deus, Senhor, lembra quais são os meus pecados, Senhor? Qual foi a última vez que você entrou em quebrantamento pelos seus pecados? Não é pedir perdão. Escuta isso. Às vezes a pessoa pede perdão pelo pecado e ela não sabe que ela está trazendo é juízo sobre a vida dela, porque ela está se tornando iníqua. O pecado não é para ser confessado, o pecado é para ser confessado e deixado. Ah, mas eu não tenho força porque falta quebrantamento. Essa é uma noite que Deus está dizendo para mim e para você aqui o seguinte, até quando você quer ver com esse espinho? O apóstolo não sabe qual é o espinho que você tem, mas eu sei. Então, hoje diga-se para Deus, aí no teu coração, Deus toca onde ninguém vê. Deus, tira esse espinho que só eu sei que está aqui. Esse espinho tem me atrapalhado. Agora deixa eu dizer uma coisa, nenhum espinho que Deus remove deixa você sem dor. Nós não gostamos de dores. Nós nos acostumamos com ela. Essa noite Deus quer remover os espinhos. Segundo, como proceder à restauração? Deus é especialista em transformar deserto em terra fértil. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Deus não se assusta com espinhos. Deus não se assusta com desertos.
Mas aonde Deus entra, a terra fértil vai começar a brotar. Só que terra fértil não acontece por acaso. Essa noite você tem que pedir a Deus: Deus, Tu conheces o meu coração. Ninguém aqui dentro sabe o que eu estou vivendo. Ninguém aqui dentro sabe o que eu estou passando. Então ouça, meu amado, ninguém sabe os espinhos que você carrega. Ninguém sabe as dores que você anda tendo. Então Deus não quer apenas remover os espinhos. Ele quer trazer, Ele quer mudar a tua identidade. Aquilo que é deserto, Deus disse: no lugar do espinheiro vai crescer a faia. No lugar daquilo que todo mundo olhava e dizia não presta. Então Deus nessa noite diz: eu quero mudar a identidade dela. Eu quero que em 2026 cada palavra que sair do altar encontre uma terra fértil. Eu vou remover espinhos. Você pode ficar em pé? Vem o melhor da festa agora. Agora vem o melhor da festa, meu irmão. Pode avançar. Aqui são as decisões. A primeira decisão é um solo limpo. Essa semana faça um inventário. Identifica 3 espinhos. Faz um inventário. Só você e Deus. Pega um caderno. Não deixa ninguém saber. Pode usar o teu celular lá. Ansiedade. Quem sabe uma amargura, um apego. Comprometa-se a arrancar 1 por mês. Oração, jejum, aconselhamento. Segunda, decisão. Primícia do tempo. Gente, todas as noites eu tenho falado sobre isso. E vou falar nisso no domingo de manhã e no domingo à noite. Reserve os primeiros a 15, 20 minutos do dia, antes do celular. Lê a palavra, ora, começa o teu dia com a palavra e com a oração. Entrega a tua mente fresquinha para o Espírito Santo. Eu não sei por que o Espírito Santo está insistindo com isso. Ele deve conhecer você melhor do que eu. Segunda, terceira decisão. Oferta, dê a oferta por sua colheita em 2026. Traga a sua oferta, coloque um ato profético. Senhor, eu não quero mais desperdiçar espinhos, Senhor. Toda noite, separa ali a tua oferta. Estou semeando por isso. E por quê? Olha para cá. O céu está esperando a tua perfeição. O que você acha? Sim ou não? O céu está esperando que você seja perfeita, mas Ele quer que você dê fruto. O céu não quer que eu seja perfeito, mas o céu quer que a gente dê fruto. Então quando eu estava meditando nesse texto, preste atenção. O Espírito Santo diz assim: olha, o fruto só vem com o solo limpo. Se tiver espinho, não vai dar. Então, eu queria que você colocasse diante do Senhor. Eu não sei se há algum espinho. Não vou dizer: ó, você que está com espinho disso. Não, nada disso. Você sabe aquilo que está te incomodando? Você sabe aquilo que em 2025 você ouviu mensagem e a coisa não foi adiante? Quem sabe você está aqui com espinho? Isso é você e Deus. Você quer dizer para Deus hoje: Deus, eu vou fazer um ato profético, eu vou para o altar, para que o jardineiro, não o semeador, mas o jardineiro comece a arrancar do meu coração todo espinho que sufocou e tem me sufocado. Se essa pessoa, você, antes do louvor, já saia para o altar como ato profético. Tem um espinho? Tem um espinho? Precisa de louvor, nós vamos cantar. Mas você precisa tirar. Então venha. Se é você e Deus. Eu não vou dizer assim: ah, você que está aqui, você que está... Não, você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Isso é você e Deus. Deus sabe o que esse espinho tem provocado em você. Deus sabe o que esse espinho tem trabalhado em você. Deus sabe. Deus sabe. Só não aceita viver mais com isso.